Boa tarde, crianças. Estamos com mais uma aula de arte, a 1º de setembro, certo? Onde nós estamos aqui com a nossa aluna Júlia Lima, né? A aluna da aula remota, que junto com a aluna Débora Sofia estão de parabéns, porque optaram estar na aula remota e realizam com pontualidade todas as atividades, certo? Fazem seu registro e enviam, né? Então, essa atividade, essa foto que a Júlia Lima mandou é referente à homenagem ao Dia do Soldado, que foi comemorado no dia 25 de agosto, certo? O mundo não seria o mesmo sem você a serviço da pátria. Obrigada por nos proteger. Feliz Dia do Soldado, certo? Então, essa é uma pequena homenagem da escola e da aluna Júlia, né? Aí com seu chapéu camuflado, né? Que é o que os soldados usam para se camuflar nas matas, seu rosto pintado, né? Que é o que eles usam quando eles estão na mata, ok? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos na unidade 3, falando sobre formas geométricas. Entraremos hoje no capítulo 3, que são as formas de som, certo? E iremos falar um pouquinho das danças, que foi o capítulo que nós abordamos na aula anterior. Nós falamos das danças de origem europeia, das danças de origem indígenas e das danças de origem africanas. Relembrando aqui do que foi estudado sobre as danças de origem indígena. Qual a maior característica, como que os movimentos característicos das danças indígenas, vocês ainda conseguem lembrar? Se você pensou aí, falou para o seu responsável, que são as batidas dos pés, palmas e os pulos, de maneira rápida e ritmada, você está de parabéns, porque é o conteúdo visto nas danças de origem indígena da página 264, certo? E sobre as danças africanas, qual a maior característica que você lembra do que foi falado das danças africanas? A dança que vocês estudaram, né, no primeiro ano, já com a professora do primeiro ano, que vocês estudaram sobre a dança de origem africana, do Maculelê, é como se fosse o quê? São como se fossem guerreiros, não é isso, gente? Então, seu enredo conta um episódio em que 22 guerreiros defendem sua tribo, né? De um grande número de inimigos usando bastão. Então, a dança de origem africana, no caso a Maculelê, eles usam como um acessório os bastões, né? Simulando uma guerra, uma briga, né? Já as danças de origens europeia, nós podemos citar o cavalo marinho, a caminha verde e a própria quadrilha, né? Que é de origem europeia, tá certo? Então, são conteúdos que nós estudamos na aula passada, na aula da quinta-feira passada. Agora vamos iniciar o capítulo 3, que fala sobre a forma do som, né? Sobre as formas do som. Nós temos no capítulo, nas páginas de abertura, que tem sempre uma leitura de imagem para vocês realizarem, nas páginas 268 e 269. Observem bem essas imagens, tentem fazer
uma leitura de imagem, né? O que você consegue entender com relação às imagens que vocês estão vendo aí. Essas imagens são da página 264 e 269. São as ondas sonoras, né? Essas ondas são as que chegam até o nosso ouvidos, tá certo? Mas esses desenhos aí querem dizer que são a representação das ondas sonoras, né? Na página 270, você vai ver lá em cima, onde tem conversa, vem quando algo emite um som, uma onda sonora se desloca pelo ar, né? Não conseguimos ver as ondas sonoras, pois elas são invisíveis, mas podemos ouvir o som quando essas ondas sonoras chegam às nossas orelhas, né? Podemos perceber esses sons em desenhos? Vocês acham que nós podemos perceber as ondas sonoras através de desenho? Na página do livrinho de vocês, também ainda na página 270, nós vamos ver que algumas representações através de desenho, tá certo? Então, vamos ler aqui. Sabemos que o som gera uma onda que pode ser representada por meio de registros visuais, como os desenhos e imagens computadorizadas. Observe como cada som pode produzir uma onda com forma diferenciada. Vocês estão vendo aí diferentes sons, né? E se colocado no computador, o desenho vai sair mais ou menos assim. Quer dizer, o som de uma pessoa cantando, o som de um pássaro, esse som e esse desenho vai ser igual? Não, né? E para cada som, né, vai ter um desenho diferenciado, né, que caracteriza o que? Aquele som, né? Então, esses desenhos aí são imagens computadorizadas que representam registro, né, das ondas sonoras, certo? Então, nós vamos agora dar continuidade ao conteúdo também, falando sobre ondas sonoras, sobre as formas de som, na página 272. Será que as formas usadas atualmente, né, de som são as mesmas do passado? Nós temos aí os indígenas produzindo algum tipo de som, né? Então, vamos ver aqui, o que é que tem dizendo aí? Aí são representações dos sons. Imagine uma música de 200 anos. Como fazer para tocar essa música considerando que o artista que inventou não pode mais ensiná-los? Há duas formas de saber como era a música e como tocá-la ou cantá-la novamente. A primeira é considerada que a música foi cantada e tocada de geração para geração, né? São os ensinamentos dos antepassados que vão repassando. Tem música que vocês conhecem, que vocês nunca ouviram, né? Mas que seus pais, no tempo de criança deles, ouviam. Músicas de cantigas de roda que vocês sabem hoje. Vocês sabem por quê? Porque o cantor já não existe mais. Porque foi passado o quê? De geração para geração. Então, dessas formas, os jovens aprendiam com os mais velhos que transmitiam seus ensinamentos. Isto é o que normalmente acontece, por exemplo, com os povos indígenas, que não têm suas tradições centradas exclusivamente na escrita. Então, ao contrário das pessoas que não são indígenas, né, os indígenas, eles passam os ensinamentos deles, da cultura deles,
de geração para geração. Na própria música ele está dizendo que eles não têm suas tradições centradas exclusivamente na escrita, né? As músicas são cantadas nas tribos e nas famílias, de modo que uns aprendem com os outros. E a tradição oral, né, falada, cantada, vai sendo passada da geração das pessoas mais antigas para as pessoas mais novas, tornando assim a tradição indígena, né, os costumes indígenas ainda presente na vida das tribos, né, das tribos atuais, né, mas que todos os ensinamentos que eles têm não vêm através da escrita, mas através dos antepassados, né, das pessoas mais velhas que ensinam os mais novos. Nós temos aí indígena, em uma comunidade indígena, os conhecimentos são transmitidos entre as gerações. Durante a semana passada toda, nós falamos muito sobre a importância desses ensinamentos, né, das tradições, os ensinamentos que passam de geração a geração. Por quê? Porque esses ensinamentos, esses costumes e essas tradições, elas fazem parte da cultura de um povo, né? E se você está passando esses ensinamentos de geração para geração, está mantendo vivo a sua cultura, a sua raiz, ok? Na página 272 ainda nós temos aí um desenho que representa uma partitura, tá certo? Então, a segunda é por meio de escritura musical chamada partitura. Nós vimos lá, né, na primeira parte, que os ensinamentos através das músicas eram passados de geração para geração, né, como no caso dos indígenas, e estamos vendo também que através da parte escrita, né, que os índios já usavam mais a parte oral, nós estamos vendo o que? A partitura. E o que é a partitura? É a escrita dos símbolos, né, e os códigos que representam, que fazem parte da representação do som. Se a letra da música foi escrita há muito tempo, bem como a melodia, tem como tocá-la? Qual é o ritmo? Que notas musicais usar? Será que era trocada por mais alguém? Ou por mais de um instrumento? Teria sido escrito por apenas uma pessoa cantar? Ou para um grupo de pessoas cantar? É o conhecimento da partitura musical que permitirá o entendimento dos códigos específicos das músicas, né? Ao contrário dos indígenas, que aprendiam apenas com os seus antepassados, com as gerações anteriores, já na parte escrita, já tem como se estudar, né? Através da partitura, através dos códigos, dos símbolos usados na partitura, certo? Na página 273, nós vamos falar sobre a grafia musical, que são as cifras, né? Vocês viram que na partitura, a partitura é diferente da cifra, mas são exemplos também de como se produzir uma música, como se tocar uma música, né? Como se aprender a usar alguns instrumentos utilizando as cifras com seus símbolos, né? Então aqui nós temos as cifras, o livro de vocês na página 273. Então, você conhece alguém que toca violão ou algum instrumento de corda? Para aprender a tocar alguns instrumentos de corda, pode-se usar outros símbolos chamados de cifra.
além das notas da partitura musical. São letras e números, né? Porque vocês estão vendo que as cifras, ela tem letra e tem número, né? Letra, aqui tem letra e número, certo? Que indicam como os dedos devem ser posicionados na corda do instrumento. A técnica é interessante, exige muito estudo, além de também ser uma forma de se escrever a música. O meu filho aprendeu a tocar violão só, certo? Só que eu digo, olhando no canal do YouTube, né, vendo as partituras, vendo esse tipo de ensinamento aí, de código, né, de símbolos. E ele aprendeu a tocar. Então depende muito da pessoa. Já tem pessoas que aprendem a tocar de ouvido, né? Mas aqui vocês tiveram 2 exemplos. Aliás, nós falamos de 3. Falamos da música que ela é passada de geração para geração. Falamos das partituras. E agora, por último, estamos falando das cifras, certo? Vamos para a página 274. Tem uma menininha aí ouvindo uma música e parece que essa música ela é bem suave, bem relaxante. Vocês conseguem ver a expressão dela, né? Facial, como ela tá com o rostinho, um semblante bem suave, né? Então, normalmente, quando ouvimos uma música, sentimos alguma emoção. Pode ser alegria, tristeza, irritação, etc. Mas algum tipo de emoção nós sentimos, né? Você já sentiu isso quando você escuta alguma música? Você já teve alguma lembrança de coisas boas que lhe deixou alegre? Ou alguma lembrança ouvindo uma música que lhe deixou triste? Ou algum tipo de música que lhe deixou sonolento, ou já outro tipo de música que já deu vontade de você sair pulando e dançando. Então, lembre-se de alguma música que deixa você animado e de alguma música que deixa você tranquilo e relaxado. Você consegue se lembrar de alguma música que lhe deixa animado e alguma música que lhe deixa tranquilo e relaxado? O estilo de música que me deixa mais relaxada é aquela só a parte de instrumental. E animado eu gosto muito de dance, que eu não sei nem como que vocês chamam atualmente, né? Que meu vocabulário é diferente do de vocês. Então, na página 274 está falando sobre ainda, nós estávamos na página 274, que é dentro da nossa cabeça, né? As músicas que nós escutamos, os momentos de alegria, aquelas que nos deixam tristes, que nos dão sono, que nos deixam agitados. Agora nós vamos falar da paisagem sonora, o que vem a ser essa paisagem sonora, tá certo? Conforme a música que você escuta, né? Coloque aí uma música para você ouvir, uma música que você goste. Agora, imagine que você ouvindo essa música possa aparecer na sua mente. Depois você pode até fazer essa atividade aí em casa, da página 200. Não é bem uma atividade. Seguindo essas orientações, você tentar ver o que você sente, tá certo? Coloque uma música que você goste, né? E fique tentando ver o que vem na sua mente. Ouça novamente a música que você mais gosta. Cante em silêncio, né? E de olhos fechados. Você já imaginou, já fez esse tipo de atividade? Já tentou fazer esse tipo de exercício? Ouvir uma música, relaxar, tentar se envolver com essa música, certo? Então, algumas músicas nos fazem lembrar situações tranquilas, agitadas, tristes ou alegres. Por exemplo, ao escutar uma música que você costuma ouvir quando viaja com a família,
pode se lembrar de uma viagem que viu enquanto viajava. Uma paisagem, né, que você viu quando viajava. Geralmente quando a gente viaja, tem sempre um som tocando baixinho. Aí de repente essa música toca várias vezes e aquilo vai o quê? Vai ficar na sua memória, vai ficar registrado na sua memória. Então, toda vida que você for ouvir essa música, você vai associar o quê? A música que você está ouvindo àquela viagem que você fez. Vai associar, né? Vai lembrar da viagem, certo? Então, quando você vai a algum lugar de que gosta e lá escuta uma música, ao ouvi-la novamente, lógico que você vai vai o quê? Vai lembrar daquele lugar, certo? Isso acontece com você. Aqui na escola mesmo tem um toquezinho musical que é o instrumental de início das aulas, quando as crianças estão nas presenciais, que agora nós não estamos formando na quadra. Mas tem um toque de uma musiquinha que toda vida, onde você estiver, você vai lembrar que aquela música é o quê? É o sinal que você tem que ir para a sua fila. Da mesma forma, quando você escuta uma música, parabéns pra você está lembrando o quê? Uma festa de aniversário, né? Alguém está aniversariando, alguém está cantando os parabéns para alguém, porque é uma festa de aniversário. Outras situações mais lembram, né? Que você associa, tá certo? Então vamos passarmos para a próxima. De vez em quando não quer seguir os meus comandos. Na página 264 nós falamos dentro da nossa cabeça, que são as músicas que ficam guardadas juntamente com as lembranças. Falamos das paisagens sonoras, que é justamente as músicas que nos fazem lembrar, né, algum ambiente que nós estávamos quando ouvimos aquela música, né, algum evento, alguma festa, né, algum local, né, que te leva até onde você ouviu a música, entendeu? Então a paisagem sonora tem a ver com as lembranças que aquela música te traz, né, de algum acontecimento que você viveu. Na página 264, lá no finalzinho, tem assim: o nosso ambiente sonoro é um conjunto de sons agradáveis ou desagradáveis, fortes ou fracos, ouvidos ou ignorados, com os quais convivemos. Eles são chamados de paisagem do som. Até quando nós estamos num ambiente totalmente em silêncio, eu já até citei essa situação em outro momento, nós conseguimos ouvir algum tipo de som, né? Por exemplo, eu estou aqui escutando o vento nas folhas, né? O vento e as folhas produzindo um barulhinho por conta do vento. Então você associa essas coisas agradáveis também. O barulho da chuva, se você estiver dormindo à noite e você acorda com aquele barulho, você já sabe que é o que? Que está chovendo. Aí você já diz assim: está chovendo? Já está chovendo? Que horas começou a chover? Então, há sempre essa associação. Por quê? Porque são sons que fazem parte, né, da paisagem sonora. Esses sons podem serem agradáveis ou não, e eles fazem parte da nossa rotina, ok? Vamos dar uma paradinha falando sobre as formas de sons que nós falamos e vamos falar um pouquinho sobre a nossa pátria, né? Sobre o 7 de setembro que está se aproximando, que está chegando aí.
que é pátria para você? Você já parou para pensar o que é a pátria? Então, vamos imaginar aqui. Primeiro nome do nosso país é o quê? Vocês conseguem lembrar o nome do nosso país? É o Brasil, né? Então, a pátria é a nossa terra, e a nossa terra, o nosso país é chamado de Brasil. Pátria é nossas florestas, os nossos verdes, os nossos campos floridos, nossos pássaros multicores, nossos animais, nosso céu azul anil, nossas estrelas, nossa lua, nosso céu radiante, nossos rios, nosso mar. Vocês viram aí a diversidade de coisas que você pode encontrar na palavra pátria, né? Olha a riqueza do nosso país, onde fala de floresta, fala de verde, de campos floridos, de pássaros, de animais. Fala, nosso Brasil, ele é riquíssimo, a nossa pátria, né? Nossa pátria amada Brasil é riquíssima. Então, pátria é a nossa gente também que faz parte. Além de tudo isso que nós falamos das nossas florestas, dos nossos verdes, do nosso mapa, do nosso campo florido, dos nossos pássaros multicores, dos nossos animais, do céu anil, das nossas estrelas, da lua, do nosso céu radiante por conta do sol, né? Dos nossos rios, do nosso mar, tem também a nossa gente, o nosso povo, né? Pátria não é ninguém, são todos, né? Todos nós fazemos parte da pátria. Pátria é cidadania, é amor. Vamos lá. Não querem me obedecer, não. Aqui nós temos uma pequena introduçãozinha falando da família de Dom Pedro, tá certo? 7 de setembro, independência do Brasil. Eu pedi para vocês estudarem na semana anterior sobre o hino, né, da independência. Vocês já estudaram? Se vocês não estudaram, estudem, escutem, né? Porque hoje em dia é muito difícil se escutar o hino da bandeira, o hino da independência, até o nosso próprio hino nacional se costuma ouvir muito só em época de Copa, né? Então, a nossa escola tem uma tradição do hino nacional ele ser tocado todas quarta-feira, mas por conta da pandemia, nós não estamos aglomerando, nós não estamos indo para a quadra, cada um na sua sala, né? Para evitar aglomeração. Então, 7 de setembro, independência do Brasil. Aqui nós temos uma representação com a turma da Mônica, né? Então, a família de Dom Pedro queria que o Brasil pertencesse a Portugal. Ele montou em seu cavalo com os seus cavaleiros e foi até as margens do rio Ipiranga, em São Paulo, e gritou: independência ou morte. Margens do Ipiranga, Dom Pedro estava a pensar ou deixam o Brasil livre ou podem até me matar. Então gritou rapidinho, em tom grave e também forte, para o país ficar livre, independência ou morte. Então, Dom Pedro, ele quis, né, gritar às margens do rio Ipiranga. Ele foi lá com seus cavalos, com seu cavalo, né, com a sua espada e gritou: independência ou morte. Então, ele queria que o Brasil ficasse livre de Portugal.
esse assunto vai ser aprofundado mais na disciplina de História no terceiro ano. Eu estou falando um pouquinho, né, introduzindo o conteúdo por conta da Semana da Pátria, que estamos já do dia 6 ao dia 10 ou 11. Então, vocês conhecem quais são os símbolos nacionais, certo? Você sabe quais são os símbolos nacionais? São símbolos da República Federativa do Brasil, como a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. No caso daqui, a arma aqui está sendo representada pelo brasão da República, certo? Então, aqui nós temos a bandeira do Brasil, o selo nacional, né, da República Federativa do Brasil, o brasão da República e o hino nacional. Eu queria que vocês representassem esses símbolos, né, nacionais no caderno de desenho de vocês, tá certo? Eu finalizo a nossa aula de arte, onde nós falamos um pouquinho da origem, né? Falamos da dança, revisamos um pouquinho da origem das danças indígenas, africanas e europeias. Falamos também das formas do som e falamos um pouquinho da nossa independência, da importância do dia 7 de setembro, dos seus símbolos, né? Dos nossos símbolos nacionais. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.